Milionário surpreende ao levar mendiga ao casamento da ex. E todos ficam em choque. Roberto Mendes encarava a entrada do luxuoso salão de festas com o coração disparado, sentindo o peso da decisão que tomara. Ao seu lado, Márcia tremia visivelmente, ainda incrédula por estar ali. Suas mãos nervosas alisando o vestido azul que ele havia comprado especialmente para esta ocasião. Foi quando as portas se abriram e todos os olhares se voltaram para eles. A reação foi imediata e devastadora. Sussurros escandalizados percorreram o ambiente enquanto Fernanda, radiante em seu vestido de noiva, empalideceu ao ver quem acabara de chegar ao seu casamento. Roberto respirou fundo e caminhou com Márcia pelo corredor central, ignorando os olhares de choque e reprovação. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo que ninguém mais entendesse naquele momento. Fernanda o encarou com uma mistura de raiva e terror, seus olhos suplicando silenciosamente para que ele não fizesse o que ela temia que fosse fazer. O noivo, Gustavo, nem sequer notou a chegada deles, concentrado em ajustar a gravata nervosamente. Era um homem bem-intencionado. Roberto sabia disso, e por isso mesmo não podia permitir que ele cometesse o maior erro de sua vida. Márcia sussurrou algo no ouvido dele, e Roberto assentiu, sabendo que ela estava certa. Era a hora de a verdade vir à tona, não importava quão dolorosa fosse. Eles se sentaram nas últimas fileiras, mas a presença deles era impossível de ignorar. A cerimônia prosseguiu tensa, com Fernanda tropeçando nas palavras dos votos e o padre hesitando a cada olhar que lançava na direção de Roberto e sua acompanhante misteriosa. Os convidados cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto observava cada movimento de Fernanda, lembrando-se de como tudo começou. Havia sido apenas 3 meses atrás, quando sua vida havia mudado completamente, quando descobrira a verdade sobre a mulher que pensava conhecer há 2 anos. Márcia apertou sua mão, dando-lhe força. Ela havia perdido tanto por causa de Fernanda, e agora era hora de recuperar sua dignidade. Roberto olhou para ela, vendo não a mulher destroçada que encontrara vivendo nas ruas, mas a pessoa corajosa e íntegra que ela sempre fora. A verdade era que Márcia não era uma mendiga. Era uma mulher de 45 anos que havia sido gerente financeira de uma empresa respeitada até que Fernanda apareceu em sua vida e a destruiu sistematicamente. Roberto havia descoberto isso da forma mais chocante possível. Tudo começou quando ele notou inconsistências nas finanças de sua própria empresa. Pequenas quantias que desapareciam, transferências estranhas, documentos que não conferiam. Como empresário experiente, Roberto sabia reconhecer os sinais de má gestão, ou pior ainda, de fraude. E Fernanda trabalhava como consultora financeira autônoma e havia começado a ajudá-lo com alguns investimentos pessoais. Ela era encantadora, inteligente, e Roberto havia se apaixonado perdidamente por ela. Estava até mesmo considerando pedi-la em casamento quando descobriu que ela estava roubando dele. Mas a descoberta mais chocante veio quando ele decidiu investigar mais a fundo. Contratou um detetive particular que descobriu que Fernanda havia feito a mesma coisa com outros homens ao longo dos anos. Sempre o mesmo padrão. Conquistava homens bem-sucedidos, ganhava sua confiança e depois os roubava de forma discreta. O detetive, então, lhe mostrou uma pasta com nomes e endereços das vítimas anteriores de Fernanda. Foi assim que Roberto conheceu a história de Márcia, a vítima mais devastada de todas. Márcia trabalhava em uma empresa familiar de médio porte em São Paulo quando Fernanda apareceu, se apresentando como consultora financeira. Ela conseguiu convencer os proprietários a contratá-la para modernizar o sistema de gestão financeira da empresa. Durante meses, Fernanda trabalhou lado a lado com Márcia, ganhando sua confiança e aprendendo todos os detalhes sobre o funcionamento da empresa. Márcia, que era uma profissional dedicada e honesta, não desconfiava de nada. Foi então que Fernanda começou a implementar seu plano. Ela forjou documentos que faziam parecer que Márcia estava desviando dinheiro da empresa. Criou uma trilha falsa de evidências tão convincente que mesmo Márcia chegou a duvidar de si mesma quando as acusações vieram à tona.
A família proprietária, devastada pela suposta traição de alguém em quem confiavam há 15 anos, demitiu Márcia imediatamente e ameaçou processá-la criminalmente. Fernanda, é claro, desapareceu logo depois, levando com ela uma quantia considerável do dinheiro da empresa. Márcia tentou se defender, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. Ninguém acreditou em sua versão da história. Ela perdeu não apenas o emprego, mas também sua reputação profissional. Outras empresas se recusavam a contratá-la quando descobriam sobre as acusações. Em questão de meses, Márcia perdeu sua casa, seus amigos e sua autoestima. Ela entrou em depressão profunda e acabou nas ruas de São Paulo, vivendo de favores e da caridade de estranhos. Foi assim que Roberto a encontrou quando decidiu procurá-la pessoalmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto ainda se lembrava vividamente daquele dia. Havia passado horas procurando por Márcia na região central de São Paulo, seguindo as poucas pistas que o detetive havia conseguido. Quando finalmente a encontrou, ela estava sentada em um banco de praça, com os cabelos desgrenhados e roupas sujas, parecendo ter desistido completamente da vida. No começo, Márcia não quis falar com ele. Pensou que fosse mais uma pessoa querendo humilhá-la ou lembrá-la de seus supostos crimes. Mas Roberto foi persistente e gentil, explicando que também havia sido vítima de Fernanda e que acreditava em sua inocência. Levou semanas para que Márcia confiasse o suficiente nele para contar sua versão completa da história. À medida que ela falava, Roberto via como Fernanda havia sido metodicamente cruel, destruindo não apenas a vida profissional de Márcia, mas também sua fé na humanidade. Roberto ofereceu ajuda imediata, um lugar para ficar, roupas limpas, comida. Mas Márcia, apesar de estar desesperada, tinha orgulho demais para aceitar caridade. Ela só concordou quando Roberto explicou que precisava de sua ajuda para expor Fernanda e impedir que ela fizesse outras vítimas. Juntos, eles começaram a reunir evidências. Márcia, com sua experiência em finanças, conseguiu identificar padrões nas fraudes de Fernanda, que nem mesmo o detetive havia notado. Ela mostrou como Fernanda usava técnicas sofisticadas para criar documentos falsos e manipular sistemas contábeis. Durante esse processo, Roberto descobriu que Fernanda estava planejando se casar com Gustavo Oliveira, herdeiro de uma família abastada do interior de São Paulo. A estratégia era sempre a mesma. Depois do casamento, ela teria acesso às finanças da família e poderia repetir seu esquema em uma escala ainda maior. Roberto sabia que não podia permitir isso. Gustavo era um homem bom, que dirigia várias iniciativas sociais e havia dedicado sua vida a ajudar outras pessoas. Ele não merecia ser a próxima vítima de Fernanda. O plano de Roberto era simples, mas arriscado. Ele levaria Márcia ao casamento e, no momento certo, exporia Fernanda publicamente. Tinha evidências suficientes para comprovar tudo, mas sabia que o timing era crucial. Agora sentado no salão de festas, observando Fernanda lutar para manter a compostura durante a cerimônia, Roberto sentia que o momento estava se aproximando. Márcia estava nervosa, mas determinada. Eles haviam ensaiado esse momento dezenas de vezes. O padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, e Roberto se levantou lentamente. O silêncio no salão foi instantâneo e absoluto. Todos os olhares se voltaram para ele, e Fernanda empalideceu visivelmente. "Eu tenho uma objeção", disse Roberto, sua voz ecoando pelo salão, "e acredito que todos aqui têm o direito de conhecer a verdade sobre a noiva." Gustavo olhou para Fernanda, confuso. "Roberto, o que está acontecendo?" perguntou ele, reconhecendo o ex-namorado de sua noiva. Roberto caminhou até a frente do salão com Márcia ao seu lado. "Gustavo, você é um homem bom, e por isso não posso permitir que se case com uma criminosa." O burburinho entre os convidados explodiu, mas Roberto ergueu a mão pedindo silêncio. "Fernanda não é quem vocês pensam que é. Durante anos ela tem enganado e roubado homens inocentes, destruindo vidas no processo.
Fernanda tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Roberto, você não sabe do que está falando. Sei exatamente do que estou falando, replicou Roberto, retirando uma pasta de documentos. Tenho aqui evidências de pelo menos 8 casos diferentes onde você aplicou golpes financeiros. Márcia deu um passo à frente e Roberto a apresentou. Esta é Márcia Santos, ex-gerente financeira da empresa Silva & Filhos. Fernanda destruiu sua vida há 3 anos, forjando evidências para fazê-la parecer uma ladra. Os olhares se voltaram para Márcia, que inicialmente se encolheu com a atenção, mas depois respirou fundo e encontrou sua voz. É verdade. Fernanda me roubou não apenas dinheiro, mas minha reputação, meu trabalho, minha casa. Ela me deixou sem nada. Gustavo olhou de Roberto para Márcia, depois para Fernanda. Fernanda, isso é verdade? É claro que não, exclamou Fernanda, tentando recuperar a compostura. Eles estão mentindo. Roberto está fazendo isso porque não consegue aceitar que eu escolhi outro homem. Roberto abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Aqui está uma transferência de R$50 mil da conta da empresa Silva & Filhos para uma conta no nome de um dos seus pseudônimos, Fernanda. E aqui está o comprovante de que você abriu essa conta usando documentos falsos. A mãe de Gustavo, uma senhora elegante de 68 anos chamada Dona Helena, se levantou de sua cadeira. Gustavo, acho que devemos ouvir o que eles têm a dizer. Fernanda tentou protestar novamente, mas Márcia a interrompeu. Você me conhece, Fernanda. Trabalhamos juntas por meses. Você sabe que eu nunca roubei nenhum centavo daquela empresa. Eu não sei de que vocês estão falando, disse Fernanda, mas sua voz estava menos convincente agora. Roberto continuou apresentando evidências. Aqui estão extratos bancários mostrando como você transferiu dinheiro da minha própria empresa para contas offshore. E este é um relatório do detetive particular que contratei, documentando pelo menos 6 outras vítimas. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, e outros sacaram seus celulares como se quisessem gravar o que estava acontecendo. Gustavo se aproximou de Roberto. Posso ver esses documentos? Roberto entregou a pasta, e Gustavo começou a examinar cuidadosamente cada página. Sua expressão foi mudando gradualmente de confusão para choque, depois para horror. Fernanda, ele começou, sua voz trêmula. Esse documento aqui é seu CPF, seu nome... Como você explica isso? Fernanda tentou pegar os documentos das mãos dele. Esses documentos são falsos. Qualquer um pode forjar isso hoje em dia. Mas Márcia já tinha se adiantado. Não são falsos, Fernanda. E você sabe disso. Você me ensinou como criar documentos assim quando trabalhávamos juntas. Disse que era para modernizar o sistema da empresa. O peso da acusação caiu sobre o salão como uma bomba. Fernanda olhou ao redor, vendo que estava perdendo o controle da situação. Isso é um absurdo, ela gritou. Por que vocês acreditariam nela? Olhem para ela. É uma moradora de rua, provavelmente viciada em drogas. A crueldade das palavras de Fernanda chocou até mesmo alguns de seus próprios convidados. Márcia se encolheu por um momento, mas Roberto colocou a mão em seu ombro, dando-lhe força. Márcia não é viciada em drogas, disse Roberto calmamente. Ela é uma profissional altamente qualificada que foi destruída por suas mentiras. E se ela estava morando nas ruas foi porque você a deixou sem alternativas. Dona Helena se aproximou de Márcia. Minha filha, como você se chamava antes de tudo isso acontecer? Márcia Santos, senhora. Era gerente financeira há 15 anos. Tinha minha própria casa, meu carro, uma vida digna. Até ela aparecer. A voz de Márcia era firme agora, fortalecida pelo apoio que sentia ao seu redor. Eu tentei denunciar o que ela estava fazendo, mas as evidências contra mim eram muito convincentes. Ninguém acreditou em mim. Gustavo continuava examinando os documentos, sua face ficando mais pálida a cada página. Fernanda, este documento mostra uma transferência no dia do nosso noivado. Você disse que o dinheiro era um presente da sua família. Era, insistiu Fernanda, mas sua voz estava perdendo toda a convicção. Roberto se aproximou de Gustavo. Verifique a origem dessa transferência.
Aposto que veio da conta de alguma das empresas que ela estava consultando na época. Gustavo pegou o celular e começou a fazer algumas ligações. Enquanto isso, Márcia encontrou coragem para continuar sua história. Depois que perdi meu emprego, tentei conseguir outros. Mas Fernanda havia espalhado rumores sobre mim em todo o setor financeiro. Sempre que eu chegava perto de conseguir algo, descobriam sobre as acusações e me rejeitavam. Isso é terrível, sussurrou Dona Helena. Como alguém pode ser tão cruel? Márcia limpou uma lágrima que escorreu por seu rosto. Em 6 meses eu havia perdido tudo. Não conseguia pagar o aluguel, perdi minha casa, meus poucos amigos se afastaram. Acabei nas ruas porque não tinha para onde ir. O salão estava em silêncio absoluto agora, todos absorvendo a magnitude da tragédia pessoal de Márcia. Até mesmo alguns dos amigos de Fernanda pareciam chocados. Gustavo terminou suas ligações e se virou para Fernanda, seu rosto grave. Acabei de falar com meu contador. Essa transferência que você disse ser da sua família, ela veio da conta da empresa construtora Mendes. Você estava fazendo consultoria para eles na época. Eu posso explicar, começou Fernanda, mas Gustavo a interrompeu. Não, Fernanda, não pode, porque também liguei para a construtora Mendes. Eles disseram que você sumiu com 60 mil reais deles e que estavam considerando acionar a justiça. A realidade da situação finalmente começou a se assentar sobre os convidados. Muitos olhavam para Fernanda com uma mistura de choque e repulsa, enquanto outros pareciam genuinamente preocupados com Márcia. Roberto viu que era hora de dar o golpe final. Gustavo, tem mais. Fernanda não terminou os estudos superiores, como ela disse. Também não teve as experiências profissionais que colocou no currículo. Quase tudo sobre ela é uma mentira. Isso não é verdade, gritou Fernanda, mas sua voz soava desesperada agora. Márcia se dirigiu diretamente a ela. Fernanda, você sabe que é verdade. Você me contou pessoalmente como forjava diplomas e referências profissionais. Disse que era mais fácil assim do que estudar de verdade. O padre, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Talvez seja melhor interrompermos esta cerimônia até que essa situação seja esclarecida. Não, exclamou Fernanda. Eles estão mentindo. Gustavo, você me conhece. Você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Mas Gustavo estava olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Fernanda, eu pensei que te conhecesse, mas agora não tenho mais certeza de nada. Dona Helena se aproximou do filho. Gustavo, talvez seja melhor investigarmos essas acusações antes de prosseguir com o casamento. Não há nada para investigar, insistiu Fernanda, mas sua voz estava perdendo toda a autoridade. Roberto deu mais um passo à frente. Na verdade, há muito mais para investigar. Fernanda, você se lembra de Carlos Eduardo Pinto? Ou de Manuel Santos Silva? Ou de Antônio Rodrigues Moreira? A cada nome que Roberto mencionava, Fernanda empalidecia mais. Esses eram alguns de seus outros ex-namorados, outras vítimas de seus golpes. Todos eles têm histórias muito similares à minha, continuou Roberto. E todos eles estão dispostos a depor contra você se necessário. Márcia encontrou sua voz novamente. Gustavo, você parece ser um homem bom. Eu não gostaria de ver você passar pelo que eu passei, ou pelo que Roberto passou. Por favor, não se case com ela. Gustavo olhou de Márcia para Roberto, depois para Fernanda. Fernanda, me dê uma explicação real para tudo isso. Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, claramente lutando para encontrar palavras. Finalmente, sua compostura se desmoronou completamente. Está bem, ela gritou. Está bem. Talvez eu tenha feito algumas coisas questionáveis no passado, mas isso não significa que eu não amo você. O salão explodiu em exclamações de choque. Gustavo deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Algumas coisas questionáveis? Repetiu Márcia, sua voz cheia de indignação. Você destruiu minha vida. Você me deixou sem lar, sem trabalho, sem esperança. Isso não foi pessoal, disse Fernanda, tentando se defender. Era só negócios. A crueldade dessa afirmação
Deixou todos em silêncio por um momento. Então Dona Helena falou, sua voz trêmula de raiva. Negócios? Você chama destruir a vida de uma pessoa inocente de negócios? Gustavo se afastou de Fernanda como se ela fosse radioativa. Eu não posso acreditar nisso. Como eu pude ser tão cego? Roberto sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por Gustavo ter que passar por essa humilhação pública, mas alívio por ter conseguido impedir que ele cometesse um erro terrível. Gustavo, disse Roberto gentilmente, você não é culpado de nada. Fernanda é muito hábil em enganar as pessoas. Ela quase conseguiu enganar a mim também. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Márcia se aproximou de Gustavo. Senhor, eu sei que isso deve ser muito difícil para você, mas acredite em mim. É melhor descobrir isso agora do que depois de casado. Gustavo assentiu lentamente, ainda em estado de choque. Obrigado. Obrigado por ter a coragem de vir aqui e me contar a verdade. Fernanda, vendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. Gustavo, você vai acreditar neles em vez de mim? Eles obviamente conspiram contra mim. Fernanda, pare, disse Gustavo calmamente. Você mesma admitiu que fez coisas questionáveis. E esses documentos, eles são muito detalhados para serem falsos. Roberto viu que o momento era propício para revelar mais uma peça do quebra-cabeça. Gustavo, há mais uma coisa que você precisa saber. Fernanda já estava planejando roubar você também. Ele tirou outro documento da pasta. Este é um print de tela de um computador pessoal da Fernanda que conseguimos acessar legalmente. Ela já havia pesquisado informações sobre as empresas da sua família e estava estudando como transferir fundos sem ser detectada. Gustavo examinou o documento, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. Esta é a estrutura financeira das empresas do meu pai. Como você conseguiu essas informações, Fernanda? Eu estava apenas tentando entender melhor seus negócios para poder apoiá-lo. Gaguejou Fernanda, mas até ela parecia saber que essa desculpa era fraca. Márcia balançou a cabeça. Fernanda, essa é exatamente a mesma desculpa que você usou comigo quando começou a fazer perguntas sobre o sistema financeiro da Silva em Filhos. A mãe de Gustavo se aproximou de Fernanda com uma expressão de total repulsa. Jovem, você é uma pessoa desprezível. Como ousa tentar enganar meu filho? Dona Helena, eu posso explicar? Começou Fernanda. Não quero ouvir mais uma palavra sua, interrompeu Dona Helena. Saia daqui imediatamente antes que eu chame a segurança. Fernanda olhou ao redor do salão, vendo rostos de choque, repulsa e pena. Alguns de seus próprios amigos e familiares a olhavam como se não a reconhecessem. Vocês vão se arrepender disso, disse ela, tentando soar ameaçadora, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. Roberto deu um passo à frente. Fernanda, a única pessoa que vai se arrepender aqui é você. Essas evidências já foram entregues às autoridades competentes. Você vai ter que responder por seus crimes. A menção às autoridades fez Fernanda empalidecer ainda mais. Ela olhou para Gustavo uma última vez, como se esperasse que ele viesse em sua defesa, mas ele apenas a olhava com uma mistura de nojo e pena. Gustavo, ela sussurrou. Vá embora, Fernanda, disse Gustavo calmamente. Só vá embora. Fernanda pegou a barra de seu vestido de noiva e saiu correndo do salão, deixando para trás um rastro de murmúrios chocados. O padre se adiantou. Bem, eu acho que podemos considerar esta cerimônia oficialmente cancelada. Gustavo assentiu, ainda atordoado pela revelação. Padre, obrigado pela compreensão. Eu preciso de um momento. Roberto se aproximou de Gustavo novamente. Gustavo, eu sei que isso foi difícil, mas você teve sorte de descobrir isso antes de se casar com ela. Eu sei, disse Gustavo passando a mão pelo cabelo. Eu só não consigo acreditar que fui tão ingênuo. Márcia, que havia permanecido relativamente quieta durante os últimos minutos, se aproximou dele. Senhor, não se culpe.
Fernanda é muito convincente. Ela estudou você, aprendeu o que você queria ouvir e então se apresentou como exatamente esse tipo de pessoa. Como você conseguiu superá-lo? Perguntou Gustavo, olhando para Márcia com genuína curiosidade. Depois de tudo que ela fez com você, como conseguiu seguir em frente? Márcia sorriu tristemente. Honestamente, eu não havia superado. Quando Roberto me encontrou, eu tinha perdido toda a esperança. Estava vivendo nas ruas há meses e havia chegado ao ponto de pensar que talvez fosse melhor. Bem, não continuar. A honestidade brutal de Márcia fez com que vários convidados se emocionassem visivelmente. Dona Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Minha querida, isso deve ter sido terrível para você. Foi, admitiu Márcia. Mas Roberto me deu algo que eu havia perdido, um propósito. A chance de impedir que Fernanda fizesse isso com outras pessoas. Roberto sorriu para ela. Márcia foi fundamental para reunir todas essas evidências. Sem ela, nunca teríamos conseguido construir um caso tão sólido contra Fernanda. Um dos convidados, um homem mais velho que Roberto reconheceu como tio de Gustavo, se aproximou. Jovem, o que vocês pretendem fazer agora? Com todas essas evidências, quero dizer. Já entregamos tudo à delegacia especializada em crimes financeiros, respondeu Roberto. Fernanda vai ter que responder por seus crimes e estamos ajudando outras vítimas a se organizarem para buscar reparação. Márcia adicionou. Também estamos trabalhando para limpar minha ficha criminal. Com todas essas evidências, deveria ser possível provar minha inocência oficialmente. Gustavo olhou para ela com admiração. Você é muito corajosa para estar aqui hoje. Deve ter sido difícil confrontar ela publicamente assim. Foi, admitiu Márcia. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Você não merecia passar pelo que eu passei. Dona Helena se dirigiu aos convidados que ainda permaneciam no salão. Pessoal, obviamente não vai haver casamento hoje, mas já que estamos todos aqui, que tal transformarmos isso em uma celebração da justiça? A sugestão dela foi recebida com murmúrios de aprovação. As pessoas começaram a se aproximar de Márcia e Roberto, oferecendo apoio e fazendo perguntas sobre a situação. Um advogado entre os convidados se identificou e ofereceu seus serviços para ajudar Márcia com seu caso legal. Uma empresária ofereceu uma oportunidade de emprego. Um contador se ofereceu para ajudar a organizar as finanças dela. Roberto observava tudo isso com uma sensação de satisfação profunda. O que havia começado como um desejo de vingança contra Fernanda havia se transformado em algo muito mais significativo. Uma chance para Márcia recuperar sua vida. Márcia estava visivelmente emocionada com toda a oferta de ajuda. Eu não sei o que dizer. Vocês nem me conhecem. Nós conhecemos o suficiente, disse Dona Helena firmemente. Sabemos que você é uma vítima que teve coragem suficiente para lutar contra a sua injustiça. Isso diz tudo sobre seu caráter. Gustavo se aproximou de Roberto. Roberto, posso ter uma palavra particular com você? Os dois homens se afastaram do grupo principal. Gustavo hesitou por um momento antes de falar. Eu queria agradecer você pessoalmente. Eu sei que deve ter sido difícil vir aqui hoje, especialmente considerando sua história com Fernanda. Roberto balançou a cabeça. Gustavo, você parece ser um homem genuinamente bom. Fernanda teria destruído você, assim como ela destruiu Márcia, e quase me destruiu. Eu não podia permitir isso. Ainda assim, insistiu Gustavo, você arriscou muito ao vir aqui. Fernanda poderia ter tentado virar a situação contra você. Era um risco que valia a pena correr, disse Roberto, olhando para Márcia, que estava sendo cercada por pessoas oferecendo ajuda. Márcia merecia ter sua dignidade restaurada, e você merecia conhecer a verdade. Gustavo seguiu o olhar dele. Ela é uma mulher extraordinária, não é? Depois de tudo que passou, ainda encontrou força para ajudar um estranho. É mesmo, concordou Roberto. É por isso que estou determinado a ajudá-la a reconstruir sua vida completamente. Posso perguntar, há algo romântico entre vocês? Roberto sorriu. Não, nada disso. Márcia é uma amiga querida, mas nossa relação é puramente de apoio mútuo. Nós dois fomos vítimas de Fernanda,
e isso nos uniu em um objetivo comum. Gustavo assentiu. Entendo. E o que vocês planejam fazer agora? Bem, primeiro vamos nos certificar de que Fernanda seja processada adequadamente. Depois, vou ajudar Márcia a encontrar um novo emprego e reconstruir sua vida. E então, bem, veremos o que o futuro reserva. Nesse momento, Márcia se aproximou deles, suas bochechas coradas com toda a atenção positiva que estava recebendo. Roberto, você acredita nisso? Todas essas pessoas oferecendo ajuda. Eu havia esquecido que existem pessoas boas no mundo. Roberto sorriu para ela. Márcia, você merece toda essa ajuda e muito mais. Durante muito tempo você foi definida pela crueldade de uma pessoa. Agora, você pode ser definida pela bondade de muitas. Gustavo se dirigiu a Márcia. Márcia, eu quero que você saiba que tem todo o meu apoio também. Minha família tem algumas empresas e estaríamos honrados em oferecer uma posição para alguém com sua integridade. Márcia ficou sem palavras por um momento. Obrigada. Mas eu gostaria de ganhar qualquer posição que me oferecessem. Não quero caridade. Não seria caridade, assegurou Gustavo. Seria reconhecimento do seu valor profissional e pessoal. O padre se aproximou do grupo. Desculpem interromper, mas preciso falar sobre os aspectos práticos desta situação. Obviamente, não houve casamento hoje, mas há questões legais que precisam ser resolvidas. Gustavo assentiu. Padre, entendo. Vou cuidar de todos os aspectos legais e financeiros. Fernanda não vai conseguir me prejudicar de forma alguma. Roberto retirou um cartão de sua carteira. Padre, este é o contato do advogado que está lidando com o caso criminal contra Fernanda. Ele pode orientá-lo sobre qualquer documentação que precise preencher. Enquanto os adultos discutiam os detalhes legais, alguns dos convidados mais jovens se aproximaram de Márcia com curiosidade. Uma jovem de cerca de 25 anos perguntou: Márcia, como você conseguiu sobreviver nas ruas? Deve ter sido apavorante. Márcia pensou cuidadosamente antes de responder. Foi aterrorizante. Mas também me ensinou muito sobre resiliência e sobre quem eu realmente sou. Quando você perde tudo, descobre o que é realmente importante. O que é mais importante? Perguntou outra jovem. Sua integridade, respondeu Márcia sem hesitação. Sua honestidade consigo mesma e com outras pessoas. Fernanda pode ter me tirado minha casa, meu trabalho, minha reputação, mas ela nunca conseguiu me tirar isso. Roberto observava Márcia falar com admiração. Nos meses que havia passado conhecendo-a, ele vira sua transformação de uma mulher quebrada e desesperada para alguém que irradiava força e sabedoria. Dona Helena se juntou à conversa. Márcia, querida, onde você está morando agora? Roberto me ajudou a conseguir um pequeno apartamento alugado, respondeu Márcia. Não é nada luxuoso, mas é meu, e isso significa tudo para mim. E trabalho? Perguntou outro convidado. Roberto respondeu por ela. Márcia tem trabalhado como consultora freelance para alguns clientes pequenos, enquanto esperamos que seu caso seja resolvido oficialmente. Ela é brilhante em finanças. Na verdade, disse Márcia, corrigindo-o suavemente, Roberto tem sido muito generoso me dando trabalho em sua própria empresa, mas eu faço questão de ganhar cada centavo que recebo. A conversa foi interrompida pela chegada de 2 policiais em trajes civis. Roberto reconheceu um deles como o detetive que havia ajudado a investigar o caso. Senhor Mendes, o detetive se aproximou. Somos da delegacia especializada em crimes financeiros. Ouvimos dizer que houve uma confrontação com a suspeita Fernanda Lima aqui hoje. Roberto assentiu. Sim, detetive Santos. Fernanda fugiu quando apresentamos as evidências publicamente. Entendo. Vamos precisar de depoimentos de todos os envolvidos. Isso, na verdade, nos ajuda muito, porque agora temos testemunhas da reação dela quando confrontada com as evidências. Márcia se adiantou. Oficial, eu sou Márcia Santos. Sou a principal vítima no caso. O detetive a cumprimentou respeitosamente. Senhora Santos, sua coragem para vir até aqui hoje foi fundamental. Isso nos dá muito mais credibilidade para o caso. Gustavo se aproximou dos policiais. Oficiais, sou a pessoa que quase se casou com a suspeita hoje.
Vocês precisam do meu depoimento também? Sim, senhor. Especialmente porque ela tentou aplicar um golpe contra você também. Isso estabelece um padrão de comportamento. Dona Helena se dirigiu ao detetive. Oficial, essa mulher é realmente perigosa? Quero dizer, além dos crimes financeiros, ela representa algum risco físico? Até onde sabemos, ela não é violenta, respondeu o detetive. Mas ela é extremamente manipulativa e sem escrúpulos. É provável que ela tente fugir da justiça. Roberto perguntou. Vocês têm alguma ideia de onde ela pode ter ido? Estamos verificando suas contas bancárias e cartões de crédito, disse o detetive. Também emitimos um alerta para aeroportos e rodoviárias. É improvável que ela consiga sair do país. Márcia parecia preocupada. E se ela tentar se vingar de mim por ter falado contra ela? O detetive a tranquilizou. Senhora Santos, vamos providenciar proteção discreta para você e para o Sr. Mendes pelos próximos dias, até prendermos ela. Roberto colocou a mão no ombro de Márcia. Márcia, você vai ficar bem. Fernanda sabe que agora qualquer coisa que ela fizer só vai piorar sua situação legal. O detetive concordou. Exato. Neste ponto, o melhor que ela pode fazer é se entregar. Cada dia que ela permanece foragida, só aumenta suas penalidades. Gustavo se dirigiu ao grupo. Pessoal, talvez seja melhor continuarmos essas conversas em um ambiente mais privado. Ainda temos muitos convidados aqui. Roberto olhou ao redor e percebeu que realmente ainda havia muitas pessoas no salão. Todas, obviamente, fascinadas pelo drama que havia se desenrolado. Gustavo tem razão, concordou Roberto. Detetive, podemos marcar um horário na delegacia para os depoimentos formais? Certamente, disse o detetive, entregando cartões de visita. Mas precisaríamos que todos vocês comparecessem ainda hoje, se possível, enquanto os eventos estão frescos na memória. Márcia assentiu. Claro, oficial. Estou pronta para depor agora mesmo, se necessário. Dona Helena se aproximou de Márcia. Querida, antes que você vá, quero lhe dar meu cartão. Tenho algumas amigas empresárias que estariam interessadas em conhecê-la. Márcia aceitou o cartão graciosamente. Dona Helena, a senhora é muito gentil. Obrigada por toda a bondade que mostrou hoje. É o mínimo que posso fazer, disse Dona Helena. Você salvou meu filho de um destino terrível. Gustavo se aproximou de Roberto e Márcia. Escutem, eu sei que este não era exatamente o final que vocês planejaram para hoje, mas gostaria de convidá-los para jantar na próxima semana, quando tudo isso se acalmar. Seria uma honra, disse Roberto. Márcia hesitou. Gustavo, você tem certeza? Eu entendo se quiser algum tempo para processar tudo isso. Márcia, disse Gustavo seriamente, você e Roberto me salvaram de cometer o maior erro da minha vida. Vocês são as pessoas que eu mais quero conhecer melhor. O detetive interrompeu. Pessoal, não querendo apressar, mas quanto mais cedo conseguirmos esses depoimentos, melhor para o caso. Roberto assentiu. Claro, detetive. Márcia, você está pronta? Márcia olhou ao redor do salão uma última vez, vendo todos os rostos que haviam mostrado bondade e apoio a ela. Era um contraste tão grande com os meses de rejeição e humilhação que ela havia enfrentado. Estou pronta, disse ela, sua voz forte e confiante. Quando eles estavam se preparando para sair, um dos garçons se aproximou de Roberto. Senhor, desculpe interromper. A senhora que fugiu, ela esqueceu isso na mesa. O garçom entregou uma pequena bolsa de mão. Roberto a abriu e encontrou o celular de Fernanda. Detetive, chamou Roberto, isso pode ser útil para vocês. O detetive examinou o telefone. Muito útil. Se conseguirmos acessá-lo, podemos encontrar evidências de outras vítimas ou contatos de cúmplices. Márcia olhou para o telefone com uma expressão estranha. Roberto, posso ver isso por um segundo? Roberto entregou o telefone para ela, e Márcia o examinou cuidadosamente. Eu reconheço este modelo. Fernanda usava um exatamente igual quando trabalhava comigo. Ela disse que tinha 2 telefones, um para trabalho e outro pessoal. Isso significa que há outro telefone em algum lugar, disse o detetive fazendo anotações. Vamos investigar isso. Enquanto caminhavam em direção à saída, Dona Helena alcançou Márcia mais uma vez.
Querida, uma última coisa. Você mencionou que perdeu sua casa. Onde você está vivendo agora? Roberto me ajudou a conseguir um pequeno apartamento no centro da cidade, respondeu Márcia. É modesto, mas é perfeito para recomeçar. Bem, se você precisar de qualquer coisa, e quero dizer qualquer coisa, por favor não hesite em me ligar, disse Dona Helena, apertando a mão de Márcia carinhosamente. Roberto observava essa interação com satisfação. Márcia havia passado tanto tempo sendo julgada e rejeitada que ele sabia como essas demonstrações de gentileza eram preciosas para ela. Ao saírem do salão, Roberto e Márcia foram surpreendidos pela quantidade de convidados que se aproximaram para se despedir e oferecer apoio. Era como se a exposição pública da injustiça que ela havia sofrido tivesse tocado o coração de todos os presentes. Uma senhora idosa se aproximou de Márcia. Minha querida, sou Dona Teresa, mãe da minha melhor amiga. Quero que saiba que você tem minha admiração completa. O que você fez hoje foi muito corajoso. Obrigada, Dona Teresa, disse Márcia, visivelmente emocionada. Honestamente, eu estava apavorada de vir aqui hoje. Mas você veio mesmo assim, observou Dona Teresa. Isso é verdadeira coragem. Quando finalmente chegaram ao estacionamento, Márcia se virou para Roberto. Roberto, você percebe o que acabou de acontecer aí dentro? O quê? Perguntou ele, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Pela primeira vez em 3 anos, as pessoas me olharam e viram uma pessoa digna de respeito, disse ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Durante tanto tempo, eu internalizei a vergonha e a humilhação que senti, que talvez eu realmente não fosse uma boa pessoa. Roberto parou de caminhar e se virou para ela. Márcia, você sempre foi uma boa pessoa. Fernanda pode ter conseguido fazer outras pessoas duvidarem disso por um tempo, mas isso nunca mudou quem você realmente é. Eu sei disso agora, disse Márcia, secando as lágrimas. Mas foi preciso todo esse processo para que eu acreditasse nisso novamente. O detetive se aproximou deles. Desculpem interromper este momento, mas precisamos ir para a delegacia agora. A cada minuto que passa, Fernanda pode estar se distanciando mais. Durante o trajeto para a delegacia, Márcia ficou silenciosa, olhando pela janela. Roberto podia ver que ela estava processando todos os eventos do dia. Márcia, disse ele suavemente. Você está bem? Ela se virou para ele com um sorriso. Roberto, pela primeira vez em anos, eu estou mais do que bem. Eu me sinto livre. Livre como? Livre da vergonha, livre da culpa, livre do sentimento de que eu havia feito algo errado, explicou ela. Hoje eu vi nos olhos daquelas pessoas que elas entendiam que eu era a vítima, não a vilã. Roberto sorriu. Você sempre foi a vítima, Márcia, e hoje você finalmente conseguiu que isso fosse reconhecido publicamente. Na delegacia, os depoimentos levaram várias horas. Márcia teve que reviver detalhadamente todo o trauma que havia passado, mas desta vez com a diferença crucial de que seus ouvintes acreditavam em cada palavra que ela dizia. O detetive Santos foi gentil, mas minucioso, fazendo perguntas detalhadas sobre cada aspecto do esquema de Fernanda. Márcia respondeu a tudo com precisão impressionante, mostrando que sua experiência em finanças lhe permitia entender exatamente como ela havia sido enganada. Roberto também deu seu depoimento, detalhando como descobriu que estava sendo roubado e como encontrou Márcia. Gustavo chegou mais tarde e contou sobre como quase se tornou a próxima vítima. Durante uma pausa, o detetive puxou Roberto de lado. Senhor Mendes, quero que saiba que este é um dos casos mais bem documentados que já vi. As evidências que vocês reuniram são extraordinárias. Márcia foi fundamental para isso, disse Roberto. Ela entende finanças melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. Sem ela, nunca teríamos conseguido entender completamente o esquema da Fernanda. Posso ver isso, concordou o detetive. Ela é uma testemunha excepcional, muito credível e muito bem informada. Quando os depoimentos finalmente terminaram, já era noite. Roberto, Márcia e Gustavo saíram da delegacia juntos, todos exaustos, mas aliviados. Então, disse Gustavo,
O que vocês acham que vai acontecer agora? Bem, com toda a evidência que temos, é quase certo que Fernanda será condenada quando for capturada, disse Roberto. A questão é quanto tempo vai levar para encontrá-la. Márcia parecia pensativa. Eu continuo me perguntando quantas outras vítimas podem existir por aí que nem sabem que foram enganadas. Você quer dizer pessoas que Fernanda roubou, mas que não sabem que foi ela? Perguntou Gustavo. Exatamente, disse Márcia. Parte do esquema dela era fazer com que as vítimas culpassem a si mesmas ou acreditassem que foram azaradas. Algumas pessoas podem nem saber que foram vítimas de um crime. Roberto assentiu. É uma boa observação. Talvez devêssemos considerar uma forma de alcançar outras vítimas potenciais. Gustavo sugeriu. Que tal uma entrevista coletiva ou algo assim? Para divulgar o caso publicamente? Márcia hesitou. Eu não sei se estou pronta para esse tipo de exposição. Roberto colocou a mão em seu ombro. Márcia, você não precisa fazer nada que não se sinta confortável fazendo. Você já fez mais do que o suficiente. Não é isso, disse ela refletindo. É que, se há outras pessoas sofrendo como eu sofri, talvez eu tenha a responsabilidade de ajudá-las. Você não tem essa responsabilidade, disse Roberto firmemente. Você é uma vítima, não uma obrigação pública. Mas se eu puder ajudar, começou Márcia. Gustavo interrompeu gentilmente. Márcia, que tal pensarmos nisso depois de você ter algum tempo para se recuperar de tudo o que aconteceu hoje? Foi um dia muito intenso, Márcia assentiu. Você tem razão. Acho que preciso processar tudo isso antes de tomar qualquer decisão sobre exposição pública. Quando eles estavam se separando no estacionamento da delegacia, Gustavo fez uma sugestão. Escutem, eu sei que sugeri um jantar para a próxima semana, mas que tal se encontrarmos antes? Talvez para um café amanhã ou depois de amanhã. Roberto olhou para Márcia. O que você acha? Eu gostaria disso, disse ela. Acho que seria bom ter algumas pessoas normais para conversar depois de tudo isso. Pessoas normais? Riu Gustavo. Depois do que aconteceu hoje, eu não sei se algum de nós pode ser considerado normal. A piada fez todos rirem, aliviando um pouco da tensão do dia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. No dia seguinte, Roberto foi surpreendido por uma ligação cedo de manhã. Era o detetive Santos. Senhor Mendes, tenho boas notícias. Encontramos Fernanda Lima tentando embarcar para o exterior no aeroporto de Guarulhos. Ela está agora sob custódia. Roberto sentiu uma onda de alívio. Isso é excelente notícia, detetive. Márcia vai ficar aliviada. Há mais, continuou o detetive. Quando aprendemos, ela estava carregando uma mala cheia de documentos. Parece que ela mantinha registros detalhados de todas suas vítimas. Sério? Roberto estava surpreso. Por que ela faria isso? Criminosos como ela frequentemente mantêm troféus de suas vítimas, explicou o detetive. Mas isso é muito bom para nós, porque significa que temos evidência de muitos outros crimes. Roberto imediatamente ligou para Márcia para dar a notícia. Ela atendeu no segundo toque, parecendo que também havia acordado cedo. Roberto, está tudo bem? Márcia, tenho ótimas notícias. Eles prenderam Fernanda no aeroporto. Ela tentou fugir do país. Houve um silêncio do outro lado da linha por um momento. Então, Márcia começou a chorar. Márcia, você está bem? Estou, disse ela através das lágrimas. Estou mais do que bem. Estou aliviada. Por tanto tempo senti como se ela tivesse poder sobre mim. Agora, finalmente, ela vai ter que enfrentar as consequências. Roberto sorriu. E há mais. Eles encontraram evidências de outros crimes. Parece que vamos conseguir ajudar mais vítimas. Roberto, isso significa que realmente acabou? Perguntou Márcia. Sim, Márcia, realmente acabou. Você é livre. Mais tarde naquele dia, Roberto e Márcia se encontraram com Gustavo em um café no centro de São Paulo. O ambiente era bem diferente da tensão dramática do dia anterior. Gustavo chegou primeiro e já estava esperando quando eles chegaram. Ele se levantou para cumprimentá-los
e Roberto notou que ele parecia mais relaxado do que na véspera. Como vocês estão se sentindo? Perguntou Gustavo depois que eles se sentaram. Aliviada, disse Márcia sem hesitação. Pela primeira vez em anos, sinto que posso realmente seguir em frente. Roberto assentiu. É surreal, na verdade. Durante meses, nossa vida girou em torno de expor Fernanda. Agora que isso acabou, quase não sei o que fazer comigo mesmo. Gustavo riu. Eu entendo completamente. Ontem à noite fiquei acordado pensando em como minha vida poderia ter sido diferente se vocês não tivessem intervindo. E como você está se sentindo sobre isso? Perguntou Márcia. Quero dizer, descobrir que a pessoa que você ia se casar era, bem, uma criminosa? Completou Gustavo. É estranho. Uma parte de mim está obviamente chocada e magoada, mas a parte maior de mim está apenas grata por ter descoberto a tempo. Roberto tomou um gole de seu café. Gustavo, posso perguntar uma coisa? Como Fernanda conseguiu enganá-lo por tanto tempo? Você parece ser uma pessoa muito perspicaz. Gustavo refletiu sobre a pergunta. Acho que foi porque ela me disse exatamente o que eu queria ouvir. Eu sempre quis encontrar alguém que compartilhasse minha paixão por ajudar outras pessoas. Fernanda se apresentou como alguém que também se importava profundamente com causas sociais. Ela fez a mesma coisa comigo, disse Márcia. No trabalho, ela sempre falava sobre ética e integridade. Agora percebo que estava estudando como eu pensava, para poder me manipular melhor. É isso que mais me assombra, admitiu Roberto. A forma sistemática como ela estudava as pessoas para explorar suas virtudes contra elas. Gustavo assentiu. Exato. Ela usou minha compaixão para me fazer baixar a guarda. E usou a integridade da Márcia para fazê-la confiar nela. Márcia mexeu pensativamente em seu café. Vocês sabem o que é mais triste sobre tudo isso? É que ela tinha tanto talento. Se tivesse usado suas habilidades para o bem, poderia ter sido uma pessoa incrível. Algumas pessoas simplesmente fazem escolhas ruins, disse Roberto. E as escolhas dela prejudicaram muitas pessoas inocentes. Falando nisso, disse Gustavo, o detetive entrou em contato comigo hoje de manhã. Aparentemente, eles encontraram evidência de pelo menos 15 vítimas diferentes nos documentos que Fernanda estava carregando. Márcia se endireitou. 15? Meu Deus, quantas vidas ela destruiu! A boa notícia é que agora podemos ajudar todas essas pessoas, disse Roberto. O detetive disse que vão entrar em contato com cada uma delas. Isso me faz pensar, disse Gustavo, na sua ideia de ontem sobre alcançar outras vítimas. Talvez realmente seja uma boa ideia fazer alguma divulgação pública. Márcia pareceu considerar isso. Sabe, hoje eu me sinto mais aberta a essa possibilidade. Ontem estava ainda muito raw, mas hoje sinto que posso usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Roberto olhou para ela com admiração. Márcia, você não para de me surpreender. Sua força é extraordinária. Não é força, disse ela com simplicidade. É só que finalmente tenho esperança novamente. Gustavo se inclinou para a frente. Márcia, posso perguntar quais são seus planos agora? Quero dizer, profissionalmente? Bem, primeiro preciso limpar oficialmente meu nome, disse ela. Com toda a evidência que temos agora, meu advogado diz que isso deve ser relativamente simples. Depois disso, honestamente, não tenho certeza. Você gostaria de voltar à gestão financeira? Perguntou Roberto. Márcia assentiu. Sim, eu amo trabalhar com finanças, mas agora também tenho uma experiência única que poderia ser útil de outras formas. Como assim? Perguntou Gustavo. Bem, eu entendo intimamente como esquemas de fraude funcionam agora, explicou Márcia. Talvez eu possa ajudar outras empresas a se protegerem contra esse tipo de crime. Roberto sorriu. Márcia, essa é uma ideia brilhante. Você poderia se tornar consultora em prevenção de fraudes. É mesmo uma ótima ideia, concordou Gustavo. Na verdade, minha família tem várias empresas que poderiam se beneficiar desse tipo de consultoria. Márcia pareceu empolgada com a possibilidade. Seria incrível poder transformar minha experiência terrível em algo produtivo. Mais do que produtivo, disse Roberto. Seria uma forma de impedir que outras pessoas
passem pelo que você passou. A conversa foi interrompida pela chegada de uma jovem mulher que se aproximou hesitantemente da mesa deles. Desculpem interromper, disse ela nervosamente, mas vocês são as pessoas que estavam no casamento ontem? Vi fotos nas redes sociais. Os três se entreolharam. Roberto respondeu cuidadosamente. Sim, éramos nós. Por quê? Meu nome é Ana Paula, disse a jovem, e acho que Fernanda Lima pode ter feito algo similar comigo. Márcia imediatamente se levantou e puxou uma cadeira para Ana Paula. Sente-se, por favor. Conte-nos o que aconteceu. Ana Paula sentou-se visivelmente nervosa. Há cerca de 2 anos, Fernanda trabalhou como consultora para a empresa onde eu era contadora. Depois que ela foi embora, descobriram discrepâncias nas contas e eu fui culpada. Você foi demitida? Perguntou Gustavo. Pior que isso, eles me processaram. Ainda estou lidando com processos legais. Perdi meu emprego, minha reputação. A voz de Ana Paula começou a tremer. Márcia estendeu a mão e tocou o braço de Ana Paula. Ana, você não está sozinha. A mesma coisa aconteceu comigo. Roberto se inclinou para a frente. Ana Paula, você tem documentos sobre o que aconteceu? Evidências? Tenho todos os documentos em casa, disse Ana Paula. Mas meu advogado disse que não há muito que possamos fazer, porque as evidências contra mim são muito convincentes. As evidências foram plantadas, disse Márcia firmemente. Fernanda é especialista em criar evidências falsas. Gustavo tirou um cartão de sua carteira. Ana Paula, este é meu cartão. Por favor, ligue para mim amanhã. Posso conectá-la com um advogado muito bom que pode ajudar com seu caso. Vocês realmente acreditam em mim? Perguntou Ana Paula, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Completamente, disse Roberto. E agora que Fernanda foi presa, podemos provar sua inocência. Márcia se virou para Roberto e Gustavo. Vocês viram? Isso é exatamente o que eu estava falando ontem. Quantas outras Ana Paulas existem por aí? Muitas, aparentemente, disse Gustavo. Mas agora podemos fazer algo sobre isso. Ana Paula secou as lágrimas. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Durante 2 anos, senti como se estivesse enlouquecendo. Todo mundo acreditava que eu era uma criminosa. Nós sabemos exatamente como você se sente, disse Márcia gentilmente. Mas você não está louca e você não é uma criminosa. Você é uma vítima e agora vamos ajudá-la a provar isso. Depois que Ana Paula saiu, os 3 ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o significado do encontro. Isso muda tudo, disse finalmente Roberto. Como assim? Perguntou Gustavo. Bem, agora sabemos que há vítimas ativas lá fora que ainda estão sofrendo as consequências dos crimes da Fernanda, explicou Roberto. Não podemos simplesmente seguir com nossas vidas sabendo disso. Márcia assentiu vigorosamente. Roberto tem razão. Temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas. Gustavo refletiu sobre isso. Então, que tal fazermos isso oficialmente? Criar algum tipo de organização para ajudar vítimas de fraude financeira? Roberto olhou para Márcia. O que você acha? Márcia sorriu, e Roberto viu nela uma determinação que não havia estado lá antes. Acho que é exatamente o que devemos fazer. Teria que ser feito da maneira certa, disse Gustavo pensativamente. Precisaríamos de advogados, contadores, talvez psicólogos para ajudar com o trauma emocional. E precisaríamos de dinheiro, acrescentou Roberto. Muitas dessas vítimas provavelmente não podem pagar ajuda legal. Gustavo sorriu. Bem, eu posso ajudar com isso. Minha família tem uma fundação que apoia causas sociais. Márcia olhou de um para o outro. Vocês são sérios sobre isso? Absolutamente, disse Roberto. Completamente, concordou Gustavo. Márcia respirou fundo. Então vamos fazer isso. Vamos transformar a coisa mais terrível que me aconteceu em uma força para o bem. Ao longo das semanas seguintes, os 3 trabalharam incansavelmente para estabelecer o que chamaram de Centro de Apoio a Vítimas de Fraude Financeira. Gustavo conseguiu financiamento através de sua fundação familiar. Roberto ofereceu sua experiência empresarial. E Márcia se tornou a especialista em identificar e documentar esquemas de fraude.
O primeiro caso que aceitaram foi o de Ana Paula. Com as evidências que agora tinham sobre os métodos de Fernanda, conseguiram provar rapidamente que ela havia sido vítima do mesmo tipo de esquema que Márcia. A reação de Ana Paula quando seu nome foi oficialmente limpo foi algo que nenhum dos três jamais esqueceria. Ela chorou por horas, não de tristeza, mas de alívio puro. Pela primeira vez em 2 anos, ela podia olhar no espelho e ver uma pessoa honesta olhando de volta. É isso, disse Márcia a Roberto e Gustavo após receberem a notícia sobre Ana Paula. É isso que quero fazer pelo resto da minha vida. Ajudar outras vítimas de fraude? Perguntou Roberto. Mais do que isso, disse Márcia. Quero devolver às pessoas a coisa mais preciosa que têm, sua dignidade. O centro rapidamente ganhou reconhecimento. A mídia local cobriu sua história e eles começaram a receber casos de todo o estado. Cada caso era único, mas muitos tinham elementos similares, vítimas inocentes que haviam sido manipuladas por criminosos habilidosos. Um dos casos mais tocantes veio de uma mulher idosa chamada Dona Rosa, de 72 anos. Ela havia sido enganada por um esquema de investimento que prometia altos retornos para aposentados. Perdeu todas suas economias de uma vida inteira. Márcia trabalhou pessoalmente no caso de Dona Rosa e conseguiu rastrear o dinheiro roubado através de uma série de transferências complexas. Quando finalmente conseguiram recuperar as economias dela, Dona Rosa insistiu em abraçar Márcia por longos minutos. Minha filha, disse Dona Rosa através das lágrimas, você me devolveu minha vida. Roberto observava essas interações com crescente admiração por Márcia. A mulher que ele havia encontrado destruída nas ruas de São Paulo havia se transformado em uma força para a justiça e a cura. Márcia, disse ele um dia, quando estavam trabalhando tarde no centro, você percebe como mudou? Como assim? Perguntou ela, olhando para cima dos documentos que estava examinando. Quando te conheci, você estava quebrada, sem esperança. Agora você é luminosa. Você irradia propósito e força. Márcia sorriu. Roberto, você sabe qual é a diferença? Qual? Antes eu estava definida pelo que havia sido feito a mim. Agora, estou definida pelo que posso fazer pelos outros. Essa transformação também afetou Roberto profundamente. Seu próprio negócio prosperou, não apenas porque ele estava mais focado, mas porque sua experiência com fraude o tinha feito mais cuidadoso e perspicaz em seus próprios investimentos. Mas mais importante do que isso, ele havia encontrado algo que não sabia que estava procurando, um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro. Gustavo também mudou. A experiência quase traumática com Fernanda o havia feito reavaliar suas prioridades. Ele começou a dedicar mais tempo aos aspectos sociais dos negócios de sua família, usando sua posição privilegiada para ajudar pessoas menos afortunadas. Vocês sabem, disse Gustavo durante uma de suas reuniões semanais, eu costumava pensar que a pior coisa que podia acontecer era ser enganado por alguém que eu amava. Agora percebo que a pior coisa seria não fazer nada sobre isso. 6 meses depois da confrontação no casamento, o centro havia ajudado mais de 50 vítimas de fraude a recuperar suas vidas. Márcia havia se tornado uma especialista reconhecida em esquemas de fraude financeira, sendo convidada a palestrar em conferências e treinar agentes de segurança. Roberto continuou administrando sua empresa, mas dedicou uma parte significativa de seu tempo e recursos ao centro. Ele descobriu que ajudar outros era muito mais satisfatório do que qualquer sucesso financeiro que já havia alcançado. Gustavo usou sua rede de contatos para expandir o alcance do centro, conseguindo apoio de outras fundações e empresários. Ele também encontrou uma nova perspectiva sobre relacionamentos, focando em conhecer pessoas através de trabalho voluntário em vez de eventos sociais. Um dia, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Fernanda. Senhor Mendes, minha cliente gostaria de falar com você, disse o advogado. Roberto ficou surpreso. Para quê? Ela diz que quer se desculpar pessoalmente e que tem informações que poderiam ajudar outras vítimas. Roberto discutiu a proposta com Márcia e Gustavo. Inicialmente, Márcia estava relutante.
Roberto, eu não sei se estou pronta para vê-la novamente. Você não precisa ir se não quiser, disse Roberto. Mas se ela realmente tem informações que podem ajudar outras pessoas. Gustavo concordou. Talvez seja uma chance de obter algumas respostas também. Depois de muito debate, os três decidiram aceitar a reunião, que seria supervisionada pelo advogado de Fernanda e pelo detetive Santos. A reunião aconteceu na sala do advogado. Fernanda estava visivelmente diferente. Mais magra, sem maquiagem, vestindo um simples conjunto azul marinho. Ela não parecia mais a mulher confiante e manipulativa que eles haviam conhecido. Roberto, Márcia, Gustavo, disse ela quando eles entraram. Obrigada por vir. Nenhum deles respondeu imediatamente. O silêncio na sala era tenso. Fernanda respirou fundo. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas quero que saibam que entendo completamente o mal que causei. Márcia foi a primeira a falar. Por que, Fernanda? Por que você fez isso comigo? Com todas nós? Fernanda olhou para baixo. Porque eu podia, porque era fácil, e porque eu tinha raiva. Raiva de quê? Perguntou Gustavo. De pessoas que tinham coisas que eu achava que merecia, disse Fernanda. Márcia, você tinha uma carreira estável, respeito, uma vida organizada. Eu cresci na pobreza, sem oportunidades. Foi injusto, eu achei. Roberto balançou a cabeça. Fernanda, muitas pessoas crescem na pobreza e não se tornam criminosos. Eu sei, admitiu Fernanda. Não estou tentando me justificar. Estou apenas tentando explicar. Márcia se inclinou para a frente. Fernanda, você entende que quase me matou? Não fisicamente, mas emocionalmente? Você destruiu completamente minha autoestima. Eu entendo, sussurrou Fernanda. E não posso viver comigo mesma sabendo disso. O advogado dela interveio. Minha cliente está cooperando completamente com as autoridades. Ela forneceu informações sobre mais de 30 vítimas diferentes. O detetive Santos assentiu. É verdade. A informação que ela forneceu nos ajudou a resolver vários casos antigos. Mas por que agora? Perguntou Roberto. Por que decidiu cooperar agora? Fernanda olhou diretamente para ele. Porque vi na televisão a história do centro que vocês criaram. Vi como vocês transformaram algo terrível em algo bom. E percebi que talvez fosse minha chance de fazer algo certo pela primeira vez na vida. Márcia estudou o rosto de Fernanda cuidadosamente. Você está realmente arrependida? Ou isso é só outra manipulação? Não sei como provar para você que é real, disse Fernanda. Mas posso lhe dizer que os últimos 6 meses na prisão me deram muito tempo para pensar sobre o que fiz. E estou horrorizada comigo mesma. Gustavo perguntou. E comigo? Você realmente sentia alguma coisa por mim? Ou era tudo fingido? Fernanda hesitou. Gustavo, parte de mim realmente gostava de você. Você é uma pessoa genuinamente boa. Mas isso não mudou meus planos de roubar você. E isso é a parte mais assombrada de tudo, que eu podia gostar de alguém e ainda assim planejar destruí-lo. A honestidade brutal da resposta deixou todos em silêncio por um momento. Finalmente Roberto perguntou. O que você quer de nós agora? Nada, disse Fernanda. Só queria que vocês soubessem que entendo o mal que causei. E quero ajudar a reparar o que posso. Márcia olhou para Roberto e Gustavo, depois de volta para Fernanda. Fernanda, eu não posso perdoá-la. Pelo menos não ainda. Talvez nunca. Mas eu posso aceitar sua ajuda se isso significar que outras pessoas não vão passar pelo que eu passei. É tudo que posso pedir, disse Fernanda. Depois da reunião, os três caminharam em silêncio até o estacionamento. Como vocês se sentem? Perguntou finalmente Gustavo. Márcia refletiu sobre a pergunta. Estranhamente, fechada, como se um ciclo tivesse se completado. Roberto assentiu. Eu sinto o mesmo. Não que isso mude o que ela fez, mas há algo sobre ouvi-la reconhecer a realidade dos danos que ela causou. E vocês acreditam que o arrependimento dela é real? Perguntou Gustavo. Acho que não importa, disse Márcia. O que importa é que as informações que ela está fornecendo estão ajudando outras pessoas. 2 anos se passaram desde aquela confrontação dramática no salão de casamento. O Centro de Apoio a Vítimas de Fraude Financeira
havia se tornado uma organização respeitada e bem financiada, ajudando centenas de vítimas a recuperar suas vidas. Márcia havia se casado com um contador gentil chamado Paulo, que conheceu através do trabalho voluntário. Roberto havia encontrado alguém também, uma advogada chamada Carla, que admirava profundamente seu trabalho social. Gustavo permaneceu solteiro, mas não por falta de oportunidades. Ele simplesmente estava focado em expandir o centro para outras cidades do Brasil. Vocês sabem, disse Márcia durante uma de suas reuniões anuais para celebrar o aniversário do centro. Às vezes penso no quanto minha vida mudou. Para melhor? Perguntou Roberto. Definitivamente para melhor, disse ela sem hesitação. Não que eu quisesse passar por tudo aquilo novamente, mas isso me levou ao meu verdadeiro propósito. Gustavo ergueu seu copo de água com gás. Um brinde para as reviravoltas inesperadas da vida. E para encontrar luz na escuridão, acrescentou Roberto. E para amigos que se tornam família, finalizou Márcia. Eles brindaram, sabendo que sua ligação havia sido forjada através de adversidade, mas fortalecida através de propósito compartilhado. O que havia começado como um plano de vingança havia se transformado em uma missão de vida que beneficiava inúmeras pessoas. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história e de onde você está nos assistindo. Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acha que Márcia tomou a decisão certa ao confrontar Fernanda publicamente? Ficamos ansiosos para ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.